Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que bem, né? Hoje nós estamos gravando mais cedo, que hoje o dia promete, né? Muito bem. Vamos começar a nossa leitura da manhã, nossa oração, nossa comunhão com Deus. Amém? Nós vamos terminar hoje falando sobre as características distintas de Lucas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, gratidão por seguirmos firme nesse estudo, dia após dia. Hoje te pedimos discernimento para reconhecer Jesus, não apenas como uma figura histórica, mas como o Messias prometido, o Senhor, o Filho do homem com autoridade e justiça, e o libertador que inaugura o teu reino. Pai, abre a nossa mente para compreender o teu plano e abre o nosso coração para obedecer a ele. Que o teu Espírito Santo nos conduza em verdade, para que essa leitura não seja só informação, mas também transformação. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Vamos lá. Nós estamos nas características distintas de Lucas e dando sequência. Jesus aparece como Messias, servo e Senhor. A categoria básica é messiânica, capítulos 1, 31 a 35, 3, 21 a 22, 4, 16 a 30, 9, 18 a 20. Mas à medida que a história avança, fica claro que esse é um ofício de grande autoridade, que pode ser resumido pela imagem do Filho do Homem, que também é juiz, ou pelo conceito do Senhor, capítulo 5, 24, 20, 41 a 44, 21, 27, 22, 69. Todas essas relações refletem o que a Escritura disse acerca do plano do plano. Jesus também atua como um profeta, semelhante a Moisés, um líder, libertador e profeta que deve ser ouvido. Capítulo 20 a 30, 9 e 35. Os milagres de Jesus fornecem provas da presença inaugurada do reino. Em última análise, o reino traz com essa libertação a derrota de Satanás. Capítulos 11, 14 a 23, 17, 20 a 21. No entanto, existe também um futuro para esse reino, que verá Jesus voltar para reinar sobre Israel e as nações, manifestando de forma visível a soberania que ele agora afirma ter. Capítulo 21. Portanto, o resgate feito por Jesus contempla o cumprimento das promessas da aliança feitas a Abraão, Davi e toda a nação. Capítulos 1, 45 a 54. A liderança nacional é implacável em sua rejeição à mensagem. Não obstante, o plano prossegue. Israel sofrerá juízo por sua infidelidade. Capítulos 19, 41 a 44 e capítulos 21, 20 a 24. Sua cidade será destruída, como uma imagem daquilo que será o juízo final e como uma garantia de que o programa de Deus está se cumprindo. Os esforços em chamar Israel à fidelidade continuam, apesar da recusa de Israel em aceitar o cuidado de Deus e o Messias prometido. Nesse interim, Jesus constitui uma nova comunidade chamada de O Caminho, no livro de Atos. Esta comunidade é constituída por aqueles que aceitam a mensagem de Jesus e o seguem em fé. Atos é, na verdade, a metade final da história de Lucas, que narra como Deus levou o Evangelho até o centro do Império Romano, apesar da forte oposição, através da coragem de testemunhas exemplares, impulsionadas pelo Espírito de Deus. Encerramos aqui. Amém, né, meus amores? Muito bem. Eu tô ficando apaixonada cada vez que eu leio com vocês aqui. Muito gostoso, né? Quando a gente, mesmo que não seja ao vivo,
mesmo que não seja presencial, mas é gostoso a gente saber que a gente não está sozinho nesse estudo, saber que a gente tem muitas pessoas aí buscando entender e compreender a mensagem que Jesus veio trazer a nós através de Deus. Amém? Vamos para a nossa analogia de hoje. O plano continua. Jesus é o centro, o reino começa e o caminho se abre. Nesse trecho, Lucas deixa claro que Jesus não é apenas um mestre, ele é o Messias, o servo do Senhor, promessa viva, a promessa viva andando entre as pessoas. É à medida que a história avança, a identidade de Jesus ganha ainda mais peso. Ele é o Filho do Homem, com autoridade. Ele é o Senhor. Ele é também o juiz, aquele diante de quem tudo será revelado e alinhado. Lucas mostra que isso não é invenção humana. Essas relações refletem o que as Escrituras já anunciavam sobre o plano de Deus. Ou seja, Deus não improvisa, ele cumpre. Jesus também aparece como um profeta semelhante a Moisés, um líder libertador que precisa ser ouvido. Os milagres confirmam isso. Não são apenas atos de compaixão, mas sinais de que o reino já começou a se manifestar. O reino em Lucas tem duas dimensões que caminham juntos. Já começou trazendo libertação e anunciando a derrota de Satanás. Ainda se cumprirá plenamente quando Jesus voltar e reinar de forma visível. Isso dá um sentido lindo para a nossa caminhada. A gente já vive promessas cumpridas, mas ainda caminha rumo à plenitude delas. E Lucas encaixa Jesus dentro do fio da história da aliança. O resgate realizado por Cristo contempla as promessas feitas a Abraão, Davi e Isaque e a Israel. Ou seja, a salvação não é uma ideia solta, é um legado que atravessa gerações e chega até nós. Agora vem um ponto que dói, mas ensina. A liderança nacional rejeita a mensagem. Mesmo assim, o plano prossegue. Essa frase é poderosa. Quando o ser humano fecha portas, Deus abre caminhos. Amém? Quando há rejeição, Deus continua fiel. E até o juízo sobre a infidelidade entra como sinal de que o programa de Deus está cumprindo. Não por maldade, mas por justiça e por verdade. E nesse intervalo nasce algo muito precioso, uma nova comunidade, o caminho, formada por aqueles que recebem Jesus e o seguem em fé. E aqui Lucas nos entrega a ponte perfeita para Atos. Atos é a continuação da história, mostrando como Deus levou o Evangelho até o centro do Império Romano, mesmo com oposição, por meio de testemunhas cheias de coragem e impulsionadas pelo Espírito Santo. Em resumo, Lucas nos mostra que Jesus é o centro do plano. O reino já começou, o futuro ainda virá, e enquanto isso, Deus abre caminho. E tirando para o nosso dia a dia, né, meus amores, essa leitura, a gente vê que mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente vá contra a vontade de Deus, Deus sempre faz a gente voltar para o caminho certo. Sempre traz a nossa rota de volta. Às vezes, nós não queremos, ficamos injuriados com tais situações, mas muitas vezes o plano de Deus na nossa vida está aqui, no agora. E o futuro, a Ele pertence. E saberemos que lá na frente teremos assim a sua revelação sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho. Que possamos olhar para o nosso dia, que possamos cumprir hoje aquilo que é necessário. Nos dedicamos um pouquinho a nós, a Deus, ao nosso próximo,
aos nossos objetivos, porque não adianta querermos somente. Precisamos buscar, precisamos estar em comunhão e precisamos seguir de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que hoje nós possamos assim interceder por todos os sonhos e objetivos, que possamos interceder por todas as pessoas que assim buscam as promessas de Deus para a sua vida e que possamos interceder por todas as pessoas que precisam abrir a mente, a consciência para poder receber. Amém? Coloquem as suas intenções para o dia e que possamos assim fazer a nossa oração final, trazendo assim um encerramento desse dia, dessa leitura desta manhã, para que possamos assim continuar a nossa jornada. Senhor amado, gratidão porque o teu plano é firme e porque mesmo quando há rejeição, o Senhor continua avançando. Gratidão por Jesus, gratidão porque Jesus é o Messias, o Senhor o Libertador, e porque o teu reino já começa dentro de nós, mesmo antes de ser plenamente visível no mundo. Pai, nesse momento colocamos diante de Ti todos os nomes, intenções e pedidos apresentados. Intercedemos pelos que precisam de libertação, pelos que estão em batalha espiritual, emocional ou familiar, pelos que pedem cura, direção e renovo. Fortalece, Senhor, cada pessoa e permaneça no caminho. A permanecer no caminho. Derrama coragem para testemunhar com verdade e enche cada coração com Teu Espírito Santo para viver com fé no presente e esperança no futuro. Entregamos esse dia em Tuas mãos e seguimos confiante. O plano continua. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores? Que Jesus possa abençoar os vossos dias, que possamos ter aí um bom dia de muita sabedoria, muita disciplina e confiança na palavra. Vamos seguir caminhando. Amém? Gratidão, meus amores. Até amanhã. Ficam com Deus. Amanhã a gente entra nas características distintas de João. Provavelmente vamos dividir em duas também, porque a leitura é grande. Depois a gente faz Atos e aí a gente já entra na introdução do Evangelho de Mateus. Amém? Estamos avançando. Cada dia fica melhor, não é verdade? Até mais.